Então, uma boa noite a todos. Primeiro, agradecer o Flávio, né, porque já somos companheiros de longa data. E aí, um dia eu disse para ele que o dia que eu crescer, eu quero ser igual a ele, né? Então, eu estou a caminho aí para ver se a gente chega próximo do Flávio, né? Mas, pessoal, com certeza, talvez vocês aqui ficaram surpresos com um tema desse, não ficaram? Ficaram surpresos? Será o que vão falar sobre esse tema? Porque é um tema muito pouco falado dentro do movimento das casas espíritas, né? Tanto é que quando eu pensei em fazer esse tema, a minha esposa disse assim: "Tu vai falar de dinheiro?" Eu disse: vou falar de dinheiro. Por que tu não coloca recursos materiais? Né? E daí eu disse assim: mas por que eu vou trocar por recursos materiais? O pessoal não vai dar muita bola. O pessoal não vai chamar muita atenção. Eu vou falar sobre dinheiro mesmo, né? Por que eu decidi também comentar isso e o Flávio estava falando alguma coisa? Eu não tive medo de falar disso porque alguém muito superior a mim, a muitos, foi quem escreveu esse livro, psicografou esse livro. Vocês imaginam quem escreveu esse livro? Qual é o espírito que ditou esse livro para o médium? Alguém? Alguém quer dar um palpite? O pessoal acho que está tudo quietinho aqui, né, Flávio? Olha, nem mais nem menos do que alguém muito conhecido de todos, principalmente de quem já adentrou numa casa espírita, estudou, leu alguma obra. Esse livro foi escrito por nada menos do que Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Sabiam disso? Eu comprei esse livro há mais ou menos 10 anos. E eu olhava para ele e dizia assim: um dia desse eu vou ler esse livro, para ver o que ele consta. E o que me trouxe realmente para eu ler e fazer um breve resumo disso foi um dia, em meados ali, em maio, um pouquinho depois de 2024, quando nós estávamos no Rio Grande do Sul passando por aquela situação de calamidade pública e de inundações. Então, estava eu em casa, né? E digo: o que vamos fazer para ajudar esse pessoal? A gente está aqui na serra, que a água não chegou, desmoronou alguns morros, mas a gente não teve problemas sérios ali na região serrana, a nossa parte, a não ser Bento Gonçalves, no Vale do Rio das Antas, que foi muito afetado. Aí eu estava pensando assim: puxa vida, né? Aí começa aquelas corações, vamos orar pelo pessoal que está com inundação, que está em casa. Eu fiquei pensando assim: será que a oração só chega? Será que a minha oração vai ajudar a chegar alimento lá nas localidades atingidas? Ou será que nós precisamos fazer algo a mais do que essa questão? Que orar é importante, né? Ninguém diz que não. Mas o que precisava naquela hora? De recursos. Precisava água, precisava tudo que era tipo de coisa. Aí, dado momento, alguém disse assim: olha, está chegando um caminhão de Goiânia, uma carreta, e eles não têm onde descarregar. Aí uma entidade de Farroupilha colocou à disposição e começou a chamar a pessoa. Eu fui lá também ajudar a fazer a triagem. O pessoal do Jeep Clube, que conhecidos, levavam até o Vale do Taquari aqueles mantimentos. Então, o que me tocou mesmo, e comecei a ler, foi exatamente isso. Digo: será que só oração basta? Aí eu estava lá confortavelmente na casa, né? E aí disse assim: eu acho que é o momento de eu ler o livro. Aí eu fui ler o livro, e aí eu fiz algumas exposições. Começamos lá por Farroupilha mesmo, e foi pouco depois dessa questão crítica que nós passamos
nesse momento. Então, o Chico mesmo, ele diz assim no livro que o pessoal pediu para ele escrever esse livro, mas ele pensou muito tempo, porque o pessoal pedia assim: Chico, seria muito importante que você falasse sobre a questão do dinheiro. E aí nós estávamos falando agora aqui antes, que eu cheguei um pouco adiantado, ainda bem, né? Porque com a questão do trânsito nós temos que ter precaução, né? E a gente pode se atrasar no trânsito. E aí nós estávamos conversando assim sobre muitos assuntos, e aí nós tocamos também o seguinte: quando o Flávio me convidou, eu disse assim: pô, Flávio, eu acho que eu vou falar desse tema. Até o Flávio ficou meio assim, né? Disse assim. Mas o Chico Xavier, ele também disse que ele pensou muito para poder escrever, e aí ele teve a concordância de Emmanuel para tratar sobre esse assunto. Então, nós vamos abordar aqui algumas questões, que não quer dizer também o seguinte, como diz o Flávio, não sei se depois vão passar bandeja aqui, né? Quem veio Nós estamos brincando, tá, pessoal? Então, eu vou passar algumas questões sobre essa questão do livro, para que a gente possa realmente refletir sobre a importância dessas questões. E para nós, digamos assim, iniciarmos uma conversa, nós temos que também falar um pouco sobre o Evangelho. E lá no Evangelho diz assim: não podeis servir a dois senhores. Isso, quem estuda o Evangelho também vai falar lá na questão, né, o que é de Deus, o que é de Deus, o que é de mamão, o que é de mamão, referindo-se também dessas questões. E nessa passagem também que está aqui escrita, provavelmente quem está mais atrás aí não está conseguindo ler, ele diz o seguinte: se, pois, sentis a vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, ecônomo, infiel, dos bens que te confiei? O que você fez deles? Esse poder, esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal? Então, nós podemos dizer muitas vezes o que estamos fazendo com as nossas questões materiais. Estamos fazendo bom uso delas? Ou elas estão servindo para nos colocar uma âncora nos pés, digamos assim? Porque sabemos, conforme nos diz Joana de Ângeles, que o espírito, ele necessita de duas asas para voar. Uma é a questão da inteligência, das questões materiais, mas o outro que é da questão espiritual. Porque a própria ave, se ela tem uma asa só, ela não consegue voar corretamente. Então, nós precisamos dessas questões. Mas nós viemos, muitas vezes, de crenças em que nós, como reencarnacionistas que somos, e aí a gente pode dizer assim: o que eu fiz do passado, na crença que talvez eu estivesse, com os recursos materiais? Foi para auxiliar? Foi para subjugar? Foi para oprimir? Foi para mim ter as questões só das sensações? Se nós queremos ver mais ou menos de muitas questões que nós podemos ter feito, é só nós visitar a Europa e ver o que nós fizemos lá no passado. O que nós praticamos, quantos templos nós construímos de pedra, quantas coisas que foram oprimidas, construídas pela questão dos escravos. E não é escravo somente, como nós tivemos aqui. Era um povo que escravizava outro povo. Então, o que nós fizemos isso? Aí nós não podemos também dizer assim: você viu o que o pessoal fez lá, desde depois de Jesus? Nós temos que dizer o seguinte: o que é que eu fiz? E não é o que os outros, quem que fez? O que eu fiz? Então, nós estávamos falando antes que nós temos essa questão dos ranços, do mau uso que nós realizamos.
do mau uso que nós realizamos. Aí, a gente, quando fala de novo disso, fica com receio de cair. Lá no nosso subconsciente está naquela questão assim, isso aqui me pega. Então, é exatamente isso, o que fizestes? E nós podemos também dizer o seguinte, hoje, o que eu estou fazendo? E no final da nossa exposição, não é uma palestra, é uma exposição, nós vamos responder uma pergunta que é o seguinte: qual é a maior dificuldade que nós temos quanto à questão da pobreza ou da riqueza? Qual é o maior risco que nós temos, digamos assim, de não fazer bom uso? Não vamos responder agora, nós vamos ver no final que nós vamos chegarmos a essa conclusão. E vamos ver algumas citações, então, o que Chico recebe de Emmanuel, né? Já que todo mundo ficou surpreso, fiquei mais tranquilo, tá? Porque eu também li pela primeira vez, vocês talvez estão ouvindo agora pela primeira vez. Mas que se alguém quiser comprar ele, está à disposição, tá? É um livrinho bem curto, bem pequenininho, inclusive, é só 86 páginas. Geralmente os livros têm 120 ou mais. E eu peguei algumas citações que estão nesse livro. Olha a primeira dela. Ele diz, Emmanuel, o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Poderíamos encerrar a exposição da noite de hoje. É aquilo que nós falávamos, a oração vale, sim. Então o dinheiro não compra o céu, mas ele pode ajudar. Aliás, no passado nós compramos, vocês sabiam que nós comprava terreno no céu? E tinha alguns que tinham escritura, inclusive. Né? Nós já comprava terreno no céu, porque a gente queria morar lá no terreninho e tal, né? Talvez na época não tivesse a Minha Casa Minha Vida, etc., mas tinha terreno no céu. Então nós compramos. Então eu provavelmente devo ter adquirido um também, né? Como nós pagávamos para os outros que continuassem rezando pela gente. Eu conheci numa época na Espanha, ele era descendente de judeus, ele foi perseguido na época da Inquisição, e a família dele se tornou cristã, porque senão, para não ser mortos, né? E daí ele foi padre, ele era um ex-padre. Eu não estou criticando as crenças, estou falando o que ele me relatou. E daí ele diz assim, que tinha uma pessoa que ele leu na história, que ele era muito rico. Era muito rico. E ele comprou que as pessoas tinham que orar, rezar por ele durante a eternidade. E aí ele estava brincando assim, nossa, isso fazem 300 anos, as pessoas ainda estão rezando por ele. Rezando pela eternidade. Veja que não eram eles, éramos nós, era eu que estava nisso. Aí Emmanuel continua, o dinheiro não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões ela consegue devolver a tranquilidade aos corações paternos, desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Ajuda ou não ajuda a chegar com alguém que está em extrema dificuldade? E vou dizer mais uma coisa, que provavelmente aqui também deve acontecer. Nós, nos centros espíritas, muitas vezes, já nos aconteceu muitas vezes, lá na região nossa, que é uma região que se considera até no poder aquisitivo bom, mas pessoas que estavam assim do nosso lado e que estavam com situações muito difíceis financeiramente. Estava desempregado, estava com situações difíceis. Aí chegamos nós assim, o que nós devemos fazer nesses casos? Ficar orando? Ou nós temos que pegar esse irmão que está junto com a gente e fazer com que ele possa se sentir amparado também com as questões materiais? Fica a nossa questão. Ele está precisando de quê? Está precisando de comida, está precisando de pagar o aluguel, está precisando disso. Para que servem os recursos que nós temos muitas vezes?
Então, são essas reflexões que a gente vem trazer, né? Então, se diz sempre que o Espiritismo, ele traz muitas vezes algumas questões que nos sacodem. E quando nós estudamos o Espiritismo e nos adentramos nele, uma das primeiras questões que a gente se dá conta é o seguinte: você é o responsável por você. Você é o arquiteto do teu próprio destino, ninguém mais. A felicidade não está centrada no outro. A felicidade está comigo. Eu sou o responsável da minha felicidade e de mais ninguém. Não tem como terceirizar. Eu sou o responsável por mim mesmo. Ah, mas eu sou infeliz porque quem vive comigo não me ajuda. Cada um com suas escolhas. Cada um com as suas necessidades, mas a felicidade é individual. Então, vamos continuar trazendo. Não nos esquecemos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo e empregando o dinheiro para o bem, convertendo-o em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. O que Jesus fala? Que aquela viúva, que na época tinha muitas dificuldades pelo estado social da época, ela deu a moedinha que ela possuía. E Jesus, por a sua palavra, diz assim, ela deu mais do que muitos todos juntos. Da importância que dá disso. E um dia eu lendo essa questão, algumas questões da ex-primeira-ministra do Reino Unido, chamada Margaret Thatcher. Eu acho que vocês já ouviram falar muitas vezes dela. Ela tem muitas questões que ela aborda, né? E uma delas, eu nunca me esqueci, que ela disse assim, o bom samaritano só conseguiu fazer a caridade porque ele tinha dinheiro. Foi ou não foi? O bom samaritano, quando desceu lá, veio de uma cidade para outra, chegou e tinha alguém estendido. Essa é a passagem evangélica que tem. E esse alguém tinha sido, o samaritano, que era um povo desprezado da época. Ele foi abordado por ladrões, que está no evangelho e diz, e ele foi machucado. Aí, o bom samaritano chega, recolhe ele, leva ele para um hotel, que na época chamavam de hospedaria. O que ele faz na volta? O que ele diz para o hospedeiro? Trata bem dele e na volta eu pagarei tudo que você gastou. Será que se o samaritano tivesse chegado assim, dissesse, o Flávio, essa tua hospedaria é muito legal. Tu não quer ficar com ele aqui, tu trata bem ele, na volta eu pego ele e levo embora. Será que o cara ia fazer isso? Isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. Então, ele fez a caridade realmente porque ele tinha alguns recursos para poder fazer isso. Porque talvez, o que acontece quando nós chegamos numa cidade e a gente está sem nada? A não ser que tenha uma alma muito bondosa que está lá para nos acolher, porque senão tem que pagar até antecipado. E assim foi. Por isso que se fala da importância dessas questões materiais que nós temos, que é importante o bom uso delas que nós temos, tá? E aí vem outra questão dentro desse livro, muito rápido falando, qual então o melhor emprego que se pode dar para a nossa riqueza? Qual é o melhor emprego que nós podemos fazer? A questão da caridade nos vai falar que é amando uns aos outros, que seria a solução de todos os nossos problemas. E como diz Gandhi, que se nós observássemos na humanidade, e nós observássemos as famosas frases de Jesus sobre o Sermão do Monte, nós não precisaríamos de constituição nenhuma para viver em sociedade e nós vivermos em comunidade. Era só nós termos observado isso.
E quando Jesus diz assim, que nós podemos resumir todos os 10 mandamentos da lei mosaica em um só, ele diz o quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas e quem? E ao próximo como você mesmo. Então, se nós queremos que os outros nos tratem bem, nós temos que fazer com que nós tratemos bem. Alguém nos trata bem se nós não tratamos bem? Pelo que eu conheço, é muito difícil, né? E aí ele diz que na caridade está para a riqueza o emprego que mais apraz a Deus. Exatamente isso. Aí está falando do bom samaritano, que eu falei um pouquinho antes, né? Essa questão da caridade. E aí o Espírito Chevros, no livro, no Evangelho, ele vai dizer que a riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Da importância dos dois. E aí diz mais, o ouro com Jesus. A riqueza com Jesus é o bálsamo na úlcera do enfermo. É a gota de leite à criancinha desvalida. É o remédio ao doente. É o agasalho aos que tremem de frio. É o socorro no lar, sitiado pelo infortúnio. É a assistência aos braços que suplicam atividade digna. É o amparo aos animais e proteção à natureza. Isso seria bem. E aí nós podemos ver o seguinte, qual é a questão? Uma moeda, ela tanto pode comprar uma droga para destruir, como ela pode comprar 1 litro de leite, ou pode facilitar a vida de muitos. É o dinheiro que é o problema? É a moeda? É a nota do dólar? É o euro, não sei o quê? Ou somos nós, da forma como nós utilizamos eles? O dinheiro é neutro. Ele é neutro. Depende daquilo que nós vamos fazer com ele. Exatamente essa questão que nos vai trazer, né? E aí nós vamos ver também, como nós já estamos meia hora, né, Flávio, passando muito rápido, que se diz muitas vezes, poxa, mas se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rico, eu ia ajudar um monte, né? Olha bem essa questão aqui que está... Tem mais 15 minutos, né, Flávio? 20? Né? Tá bom. Ó, então, o que ele diz assim, o Emmanuel? Existem ou há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza. Porém, encontramos pobres, lamentavelmente, ricos de sovinice. E aí se diz muitas vezes assim, o rico não vai entrar no reino dos céus. Será? Quem disse? Se conhecem milionários, bilionários, muito generosos, muito caridosos, não aparecem. É só nós ver uma literatura americana. Nos Estados Unidos, quando a pessoa ela estuda em universidades e ela fica milionária, ela ajuda aquelas próprias instituições que lhe auxiliou. E muitas coisas que não aparecem. Então, o problema não está na questão da riqueza. O problema é da situação como nós temos. Olha, essa frase nos traz muitas reflexões, né? Muitas reflexões. Existem ricos que são maravilhosamente pobres de avareza. Não são avarentos, são caridosos, caritativos, que empregam milhares de pessoas muitas vezes. Isso é também uma forma de... Gera lucro, gera isso, mas quantos que têm uma vida digna em função disso? A minha vida quase toda que eu tive, como profissional, eu trabalhei numa grande empresa. Mas a gente sabia a dor de cabeça, como se diz, do que os líderes, os donos passavam. E muitas vezes nós comentávamos, eu prefiro ganhar meus 5 para ir para casa tranquilo, tomar meu chimarrão, mas tinha 20 mil pessoas
que dependiam ou ganhavam seu sustento em função disso. Nós não pensamos nisso. Será que nós queremos isso? E qual é o valor que nós temos nisso, né? Então, aqui ele diz que a riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água, viva que espalha a fecundidade ao seu redor. É isso. Não é para sentar em cima do dinheiro e não fazer nada. O dinheiro, diz Chico também em outro livro, que o dinheiro é o sangue social, que ele tem que circular, que ele ajuda todas as pessoas. Aí vocês podem estar pensando, mas que esse doido está vindo falar de dinheiro numa casa espírita, falando isso aí? Mas será? Mas é para a gente refletir sobre todas essas questões nossas. Então, assim, possuindo, fazer com que ela circule, que ela ajude, que ela melhore. Será que se não tivesse o incentivo de uma descoberta, alguém ia se dedicar tanto para descobrir tantas coisas que hoje nos auxiliam tanto na humanidade que nós temos? Se não tem esse incentivo, as grandes descobertas, né, que nós temos, então tudo isso também nós temos que considerar dentro dessa questão, né? E também continua Emmanuel: observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. Aqui, muitas vezes, com essa citação, Emmanuel derruba a lei de Gerson. Conhece a lei de Gerson, não? Os mais antigos aqui devem saber o que é a lei de Gerson. Eu, pelo menos, sei. A lei de Gerson dizia o seguinte: propaganda de um cigarro dizia assim: leve vantagem em tudo. Não era assim? Lei de Gerson. Aí nós, como espíritas, nós temos que refletir o seguinte: levar vantagem em tudo. E a próxima vida minha, como é que vai ser? Se nós sabemos que todo efeito que nós sentimos tem uma causa, ou toda causa vai ter um efeito, se eu usar mal, se eu denegrir, se eu burlar, se eu fizer isso, fizer aquilo, então nós imaginamos assim, não, o cara é esperto. Hoje, em muitas situações, o cara que é correto é um trouxa. É considerado pela sociedade. Será mesmo? E onde é que está a ética? Os valores que nós temos? Levar vantagem nessas situações todas do mau uso significa nós levarmos dentro do nosso princípio reencarnatório que nós temos, que nós vamos ter que um dia prestar contas. É só ver as obras todas de Chico que nos traz. Se eu usei muito mal dos recursos, um dia eu vou reencarnar com uma situação muito difícil, faltando tudo. É a lei do retorno, lei de causa e efeito. É exatamente isso. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, Emmanuel, dai esmola. Isso vai dar uma reflexão boa também, tá? Dai esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-o em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon. O que é mais importante? Deu para ler? Vamos ler de novo? Isso aqui eu li umas 3 vezes para conseguir começar a entender. Depois eu vou contar uma história do Divaldo Franco, que desencarnou recentemente. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for necessário, com certeza. Mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Divaldo Pereira Franco, que desencarnou recentemente, ele conta de uma história
que Divaldo viveu a vida dele fazendo exposições, palestras pelo mundo todo e também no Brasil. Em todas as localidades, praticamente. Ele conta uma história. Eu posso contar aqui, Flávio? Não? Ele chegou numa instituição, essa instituição era uma instituição que tinha uma assistente social muito forte, né? Muito ativa e tal. E aí alguém da instituição chegou, Divaldo, eu vou te mostrar aqui, agora, que nós somos uma casa dedicada para assistência social, etc., e mostrou, disse assim, olha, eu vou te mostrar aqui a assistida, que está agora aqui, jovem. A mãe dela, nós também assistia, e olha, está aqui a avó, que nós também assistia. Aí o Divaldo olhou e disse assim, está tudo errado. Nunca promoveram socialmente ninguém. Continuaram dando, sem mudar a situação desses que recebem. Cai exatamente nessa questão que nós temos. Essas coisas nos fazem refletir, até dentro do movimento espírita, que nós vivemos muitas vezes, até dentro do movimento espírita. E quantas vezes que isso ocorre? Eu lembro que uma época, a gente não gosta de contar muitas coisas, mas são fatos que ocorrem, né? Então, nós trabalhávamos na empresa e tinha um amigo meu e a esposa trabalhava assim, doidamente, né, no termo, e não tinha tempo para muitas coisas. Chegava em casa e tinha que fazer tudo. Aí um dia eu me voltei e disse assim, mas olha, você está nessa situação, você tem uma situação financeira boa, tua esposa tem uma situação financeira boa, vocês são escravos de tudo, você chega em casa e querem fazer tudo, por que você não contrata alguém e pode te auxiliar? Vocês têm recursos para isso? Você não está ajudando alguém e ajudando a si mesmo? Pois é, né? Eu acho que é uma boa ideia. Estava auxiliando alguém que quantos que estão precisando? E os outros não, e os dois não estavam vivendo. E aí? E aguardar para quê? Para a família? Será que a família vai valorizar tudo aquilo que ele guardou? Será que vai dar valor por todo o trabalho que teve? E aí nós podemos muitas vezes dizer o seguinte, já nessa questão da herança, se a gente quiser conhecer a família, é só um dia fazer partilha de bens. Vocês não acham? Quantas situações que dá na partilha? Muitos fazem em vida e dá problema. Imagina depois que os dois desencarnaram. Aí a gente vai conhecer os irmãos, vai conhecer os tios, vai conhecer um monte de coisa. Não é verdade? Alguém já passou por uma situação dessas? Se nós não passamos, nós já presenciamos algumas. Não é verdade? Quando deu a partilha, dizia Raul Teixeira que ele falava dos espíritos, que muitas vezes o próprio espírito tem um conhecimento, mas tem escorpião no bolso. Ele não põe a mão no bolso porque vai levar uma ferroada, então ele já não põe para tirar um vintém. Ele fala isso. Então é importante de nós vermos também isso, sobretudo, né? Então, por isso também devemos refletir sobre as atividades nas próprias instituições de assistência, promoção social, dignificar através da instrução e do trabalho. O Espiritismo tem como missão fazer com que o espírito se desenvolva. Que o espírito se torne responsável por suas atividades, se torne responsável pela sua vida. Esse é um objetivo deles. Claro que não está deixando de lado essas questões que também são importantes. Tanto é que eu trouxe aqui, na revista Reencarnação, que também saiu, que é uma revista da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre a importância dos recursos. Alguém aqui esteve na interregional ou na regional, que é o movimento das casas espíritas? Deve ter alguém que participou aqui, né? Se não, alguns. E ali a gente vai falar
E coube a mim, que a nossa região, nós fizemos em Vacaria, né? E caiu para mim que eu tinha que falar sobre a sustentabilidade econômica. Eu não sei porquê, né, Flávio? Sempre cai para mim essas coisas. Né? Nós vamos falar sobre a questão da sustentabilidade econômica, que falava sobre esse livro e também o Líder Espírita. E aí, nós vamos ver na revista Reencarnação, isto porque dessedentar nossos irmãos e humanidade com a difusão espírita é destruir o materialismo. Demanda a disponibilidade e o adequado emprego do dinheiro em favor de ações abrangentes, duradouras e efetivas na direção de nosso público-alvo. Essa casa aqui foi construída como? Foi materializada, né? Quantas ações que foram feitas? E aí a gente que estuda mais tempo, né, a doutrina espírita, muitas pessoas dizem assim, como o espiritismo me ajudou, nossa, mas olha que coisa boa, né? Que legal, né, cara? O que você está fazendo para chegar também aos outros? Você está contribuindo? Está indo lá para trabalhar na casa também, que você foi bom para ti, vai ter que ser bom para os outros, para se tornar um trabalhador espírita, né? E aí eu vou contar uma outra historinha também disso, assim, uma história, não é história, é verdadeira, né? Nós fundamos também uma casa espírita na cidade, lá nós estávamos em 7 e fundamos uma casa donada, né? E há muitos e muitos anos chegou o rapaz que começou a frequentar, amigo meu, inclusive, cidade pequena, todos se conhecem. Ele tinha um filho autista, então ele começou a pedir ajuda, porque ele queria entender por que o filho dele era autista. Então a gente foi trabalhando com ele, trazendo livros sobre a questão, alguns livros de estudo e tal. E aí um dia ele se virou para mim e disse assim, Hermes, eu venho aqui faz uns 6 meses, cara. Vocês nunca falam de dinheiro aqui. Como é que vocês vivem? Como é que vocês se sustentam? Disse assim, meu amigo, Lovato, o sobrenome dele, disse assim, olha, nós somos uma sociedade, nós temos os sócios, nós temos o estatuto e nós que sustentamos as casas. Tá, mas e se eu quiser ajudar? Você fica à vontade, a gente não pede porque a gente tem medo de pedir, de falar que nessas questões de dinheiro. Foi a primeira vez que alguém chegou para nós e pediu assim, como é que vocês sustentam a casa? Né? Porque chega aqui, esses dias eu conversando também com o senhor, eu não gosto de dizer que sou espírita, porque a gente não é que gosta. Um dia desses eles descobrem. E daí ele disse assim, mas como é que você sustenta a casa? Não tem pago? Não tem pessoal que recebe? Não, tudo é de graça, cara. Mas como assim? Os trabalhadores trabalham tudo de graça? Nossa, cara. Olha, nem sabia, né? Tudo de graça. Pois é. Então, essas questões que muitas vezes nos chegam, né? Mas vamos lá. Emmanuel também continua, bem-aventurado será sempre a pobreza que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade, porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta. E o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado na extensão da obra de Deus. As duas questões que nós temos. Já estou quase, né, Flávio? E aí, nós vamos, já finalizando, fazer uma pergunta para vocês. Qual das duas provas é mais difícil? É mais terrível para o homem? A pobreza ou a fortuna? Os estudantes de espiritismo não poderiam estar dando resposta. O que é que vocês acham? A prova mais difícil que nós temos aqui na Terra hoje é ter recursos ou não ter recursos? Está todo mundo quietinho aqui. E daí ninguém quer. Nós, no geral, vamos dizer
que a prova mais difícil é a pobreza de recursos materiais. Concordam com isso? Não ter dificuldade disso? Aí diz assim, a resposta, isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 815. Tanto uma quanto outra ou são provas difíceis. A miséria, ela provoca o murmúrio contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. No geral, a prova da riqueza, dos recursos abastados, é a maior prova que nós temos. Se nós não soubermos administrá-la. É aquela que nos leva a futuras reencarnações muito dolorosas. Muito dolorosas, porque nós somos depositários das coisas que Deus nos colocou. Vai depender daquilo que nós fizermos as próximas vidas que nós tivermos. Enquanto que a falta, ela nos limita. Ela nos faz sermos, muitas vezes, resignados. Elas nos fazem, muitas vezes, não incorrer em excessos que nós faríamos com os recursos. Então, essa é uma visão extremamente espiritual. Porque nós gostaríamos de ganhar na loteria. Nós gostaríamos de ter uma conta bancária muito boa. Ótimo. Se um dia nós chegarmos lá. Mas cuidado. Cuidado com o que nós formos fazer. Porque isso pode nos levar a tristes consequências. Muitas vezes na existência atual. Não é só para a existência futura. E muitas vezes nós achamos que só vai ser para uma existência futura. Não, é essa existência mesmo. Nós vamos ter essas consequências todas em relação a estas questões. Eu já passei quase do tempo. Então fica essa reflexão para todos nós. O problema é o dinheiro? Ou é aquilo que nós fizermos dele? Então fica essas reflexões para todos nós, né? Eu agradeço aí a oportunidade que nos trouxe, né? E não vou falar porque teriam outros aspectos que nós poderíamos estar abordando sobre essa questão, mas é um tema que não era tratado geralmente no movimento espírita e nas casas espíritas. Hoje nós estamos trabalhando muito numa questão que se chama também de sustentabilidade do movimento espírita, que é necessário nós termos recursos. Quero ver, para nós terminarmos, nós, quando viemos para cá hoje, nós tivemos algum desgaste financeiro? Quem veio de carro gastou com a gasolina, sem falar das questões do carro. Quem veio de ônibus, alguém veio de ônibus? Pagou a passagem ou a passagem era de graça? Quem veio a pé? Está usando um sapato. Esse sapato precisou de recursos para comprar o sapato. Não é verdade? Mesmo que aqui, pode ser que tenha muitas fábricas aí, dão um sapatinho quem trabalha por mês. Mas aí eu poderia dizer o seguinte: eu vou a pé então, não vou gastar nada, eu vou a pé, eu vou pé descalço, eu vou aqui na irmã Dalva de pé descalço, tá bom. Aí vai chegar aqui, tá com umas bolhas, vai voltar, tá com o pé bem encardido, vai ter que gastar sabão e detergente para poder lavar o pé. Vocês viram como a gente tem isso intrínseco na gente, essas coisas? Sem falar das outras questões que nos envolvem. Então, pessoal, obrigado pela paciência. Se não gostaram, o problema é do Flávio e da casa,
tá? Porque ainda bem que, como se diz assim, eu vou embora, né? Eu deixo o problema para eles resolverem, tá, pessoal? Então, agradeço a paciência de vocês de estarem aqui nos ouvindo, tá bom? Então, obrigado.